E o texto aqui diz: o homem de bem, Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem, essa palavra aqui, legado. Qual é o legado que deixamos para os nossos filhos? Qual é o legado que você está querendo deixar, meu querido? Para o seu filho, para as suas filhas. Qual é o maior legado? E eu quero já, de início, dizer: nosso maior legado é a herança espiritual que deixamos a eles, para andarem no caminho do Senhor. Quando nós lemos aqui a Bíblia em Crônicas, Davi estava em seu leito de morte, e ele disse ao seu filho Salomão, e ele diz, numa linguagem de hoje: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de teu pai, de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que Deus estabeleceu-nos, nós como pais, como autoridades sobre os nossos filhos? E isto ocorre de várias formas. Escute, eu vou falar uma coisa aqui, porque eu tenho estudado aqui com vocês sobre paternidade. Como pais, nós representamos Deus perante os nossos filhos. Sabia disso? Eu quero contar aqui de um menino. Ele estava assustado numa noite de tempestade muito forte. Ele então ligou para seu pai no quarto ao lado e disse: ô pai, eu estou com medo. E o pai dele então falou assim: filho, não se assuste, fica tranquilo, Deus está com você aí. Aí o menino parou e falou: pai, eu sei disso, eu sei que Deus está aqui, mas agora eu quero alguém de carne e osso. Então, irmãos, nós pais precisamos de entender isso. Pais são, sob muitos aspectos, Deus em carne e osso para os filhos. É claro que isso não é literal, mas serve para demonstrar que os pais são os representantes de Deus para as crianças. É preciso considerar isso. Muitas das atitudes que uma criança irá desenvolver a respeito de Deus serão baseadas no relacionamento que tiveram com seus pais. Eu não quero assustar vocês, viu, irmãos, quanto a isso. Mas eu quero dizer o seguinte: é preciso entendermos essa influência divina sobre os nossos filhos. Quando os nossos filhos nos veem contradizendo aquilo que eles mesmos já sabem que é verdade, que é a verdade, é um grande estrago, não é? É um grande estrago. E infelizmente, muitas crianças não honram seus pais simplesmente porque essas crianças, os filhos, ou melhor, os seus pais não são dignos de serem honrados. Muitos adultos, às vezes, não amadurecem o suficiente e abandonam suas responsabilidades domésticas para perseguirem os seus próprios interesses. E é isso que eu quero falar aqui agora. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. E nós estamos vendo a história de pais que querem trabalhar, ou melhor, trabalham, fazem hora extra, ficam loucos procurando seus próprios interesses. Nós estamos vendo aí um tanto de mães, criancinhas, bebês, estão trabalhando de manhã, à tarde, à noite, e aí fica a criança criada numa creche. Mais tarde vão sofrer as consequências. Eu estava acabando de ler aqui uma história de uma moça que trabalha como jornalista, num jornalismo aí famoso do Brasil, e ela então ganhou a criança, e ela falou assim: não, eu vou abandonar o meu trabalho por uns 7, 8 anos, porque eu quero cuidar do meu bebê. Os amigos, o pessoal do jornalismo lá, falando com ela, criticando ela. Ela falou assim: eu fiz a minha escolha e eu sou livre para fazê-la. Coisa maravilhosa.
Ela é uma mulher católica e ela tomou essa decisão. E esse é o problema de muitos pais. Estão deixando uma herança de tristeza, de solidão, de frieza, porque estão trabalhando. Irmãos, é verdade que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas muitas vezes, irmãos, e esse dia eu vi um casal, os dois trabalhando. Não, pastor, nós precisamos de trabalhar, porque nós precisamos de comprar na casa. Aí depois eu vi eles comprando o carro. Depois eu vi eles de novo trocando o carro. E eu falei assim, vem cá, mas é engraçado, né? Mas é isso. Gente, se nós não tomarmos uma decisão de cortar, não vamos sofrer depois. Tem um tanto de filhos aí abandonados, filhos perdidos, abandonados dentro de casa, revoltados, porque muitos pais hoje estão querendo estão trabalhando, buscando seus sonhos pessoais e esquecendo que eles estão perdendo o contato com os filhos, para depois chorarem amargamente, gastar com os filhos, com psiquiatras, com psicólogos. Entende? Irmãos, o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Nossos filhos devem ver o evangelho vivido no dia a dia e não apenas pregado. Não devemos ser testemunhas apenas para o mundo, mas também para as nossas próprias casas. Escute, o seu filhinho aí, ele está prestando atenção no que você está fazendo. Entendeu? O teu filho está vendo. Você é um exemplo. A Bíblia diz aqui em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. E que caminho é esse? É mandar um menino? É viver aquela declaração, né, aquela máxima antiga? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas não é isso não. É o caminho do exemplo. A herança que eu tenho de deixar para meu filho, para minhas filhas, é exemplo. Não estou dizendo que eu sou perfeito. E talvez você tenha errado aí, peça perdão a Deus. E muitos estão nessa vivência aí. Aqui diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensine. E é interessante também aprender o seguinte, é que cada criança é diferente. Entendeu? Cada criança tem uma personalidade única e distinta. É assim. Não são iguais. É por isso que precisamos observar nossos filhos, prestar atenção neles, para então educá-los de acordo com suas individualidades. E é preciso então, a herança que nós precisamos de deixar para nossos filhos, a primeira eu quero colocar aqui. Eu poderia mudar e colocar Deus primeiro, mas eu gostaria apenas por questão didática aqui. É o caminho do exemplo. É exemplo de vida. Eu fico a perguntar, qual é o exemplo que esses deputados aí, senadores corruptos, qual é o exemplo que esses políticos estão dando para seus filhos? Futuramente seus filhos quando falar assim, ó, eu sou filho de fulano de tal, seu pai é aquele ladrão da Lava Jato, né? Aquele ladrão lá do Petrolão, né? Qual herança que estamos deixando para nossos filhos? Quantos pais estão deixando uma herança de traumas? Eu vi um caso agora de uma filha que resolveu sumir de casa e ir embora. E ela, na verdade, declarou, meu pai sempre foi um homem desordenado. E o meu pai sempre dizia que ia mudar e nunca mudou. Herança de traumas. Revoltas, insegurança. Herança de um pai promíscuo, adúltero. Herança de uma mãe que era vingativa. É assim, irmãos. Qual a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado? Um homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então, em primeiro lugar, é uma herança de exemplo. Se você não tem dado um bom exemplo para o seu filho, se você errou, pai, tem perdão, pastor Eugênio? Tem como mudar? Tem. A Bíblia fala que o amor cobre multidões de pecados. Multidão. É falar, me perdoe, filhos. Eu sempre fui esse pai
eu sempre fui um homem agressivo, eu sempre fui ruim para vocês, eu não fui um pai como deveria ser, eu falhei, me perdoe. Seu filho vai te admirar mais. Ó, filho, eu envolvi com corrupção mesmo, eu errei, mas eu fracassei, filho, me perdoe. Entendeu? A Bíblia diz que Deus mandou Jesus e Jesus veio para converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Então, esta herança que você precisa deixar para o seu filho, pai. Exemplo. Exemplo, sabe de quê? O exemplo que você errou e pediu perdão. Seu filho um dia vai lembrar, poxa, eu admirava meu pai. Meu pai roubou mesmo, meu pai foi corrupto, mas meu pai foi homem. A minha mãe foi mulher de Deus, pediu perdão para nós, pediu perdão para Deus. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Quem sabe você que é pai, os seus filhos foram humilhados, a sua família foi humilhada. Você está aí cumprindo pena num presídio, você está cumprindo aí esse processo que levantaram contra você pelo desvio de dinheiro. Eu quero te apresentar neste momento um pai que te ama, um Deus que te ama e que dá uma oportunidade para você agora continuar. Como diz Chico Xavier, o espírita Chico Xavier, nós não podemos mudar hoje o passado, mas nós podemos mudar a partir de hoje o nosso futuro. Você pode mudar. Você tem que chegar para sua família, para os seus filhos. Filhos, aqui olha, quero pedir perdão. Deus me perdoou. Porque, irmãos, escute, querido, não existe ninguém bom, todos nós somos maus, somos tudo farinha do mesmo saco. E você vai ser um exemplo quando seus filhos lembrarem de você, falar assim, poxa, meu pai, ele foi nobre, ele cometeu erros, ele errou conosco, mas ele deu uma volta por cima, ele fez uma aliança com Deus, ele mudou a história dele, a história da nossa família, ele mudou a história de vida dele em Cristo Jesus. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Você vai continuar sendo um homem mentiroso? Confesse, fala a verdade. Você vai continuar sendo esse homem aí? Você vai continuar sendo este homem adúltero? E depois vai cobrar da tua filha? E depois vai cobrar do teu genro que vai trair a sua filha? Que exemplo você vai dar? Então esse exemplo que nós precisamos de dar para nossos filhos, esta herança, este legado. E eu deixei exatamente essa parte aqui, deste legado que é o exemplo. E dentro desse exemplo, eu falei dos erros, dos nossos fracassos, porque é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer mudar a nossa história. Qual é a herança que você está deixando para o seu filho, bênção? Qual é o legado? Qual o legado? Tem muitos que estão deixando bens. Essa loucura, eu quero ganhar para deixar. E esquece que estão perdendo. Eu tentei procurar um texto na internet de um jornalista em BH que fez vários cursos, viajou para o exterior, fez curso, tinha 3 filhos, 2 filhas e um menino. O filho se perdeu nas drogas, a menina se perdeu numa vida promíscua. Morreu de uma maneira trágica, um de seus filhos. E ele falou assim, olha, eu daria de tudo para voltar atrás. Eu me preocupei em querer buscar os meus sonhos pessoais, meus interesses, mas também ganhar dinheiro para deixar alguma coisa para os meus filhos. Mas eu os perdi. Sabe qual é a herança que nós podemos deixar para os nossos filhos também? É essa herança de ter tempo para eles. Essa herança de investir no lado emocional, psicológico deles. Deixa a herança para o seu filho, sabe o que é? Investir, elogiando, falando que o seu filho é importante, dizendo para o seu filho e para a sua filha que eles são especiais. É ter tempo para sair com eles. O que adianta preocupar em deixar
dinheiro, bens materiais. Eu quero lutar, pastor, para deixar um apartamento para minha filha, deixar um apartamento para meu filho, deixar para o outro filho isso. Mas eu quero perguntar, você tem deixado para o seu filho, para os seus filhos, tempo, carinho, respeito, amor, dedicação a eles e não dedicação para ter coisas para deixar para eles? Sabia que os nossos filhos querem nós? Seus filhos querem você? Esta é uma segunda herança que eu quero compartilhar com vocês aqui, gente. É investir na autoestima do teu filho, da tua filha. Gastar tempo com eles. É reunir a família para estar juntos. Esta é a herança que precisamos de deixar. Olha como que está a família aí fora. Olha como que a família está aí em crise. Olha quanta separação, quantos lares divididos. Porque nós estamos mudando, meus irmãos. Os valores estão mudados. Enquanto muitos estão preocupados com bens, com ter, estão perdendo o que é mais precioso, os nossos filhos. A Bíblia diz aqui no Salmo 127 que os nossos filhos são herança do Senhor. Eles são herança. A herança sua são seus filhos, fruto do vento do seu galardão. Entende, meu irmão? Qual é a herança? Em terceiro lugar, eu quero desafiar você para que você deixe uma herança de ensinar aos seus filhos o respeito ao próximo. Ensina o seu filho a respeitar os mais velhos. Isso é herança, mas dê exemplo. Faça também. Você não vai na casa dos seus pais. Você não tem levado os seus filhos na casa dos avós dele, pais da sua esposa, pais do seu marido. É isso os seus filhos estão vendo. É esta herança de respeitar os mais velhos, respeitar ao próximo, respeitar as autoridades. Que exemplo que você está deixando para o seu filho quando você chega naquele local lá e desrespeita aquela autoridade, seja alguém da prefeitura, seja lá o seu pastor, seja lá na empresa, aquela pessoa que é superior a você. Seus filhos estão vendo isso. Que herança você vai deixar? É de um homem rebelde? Um homem nabal, estúpido? Um homem nervoso? Um homem agressivo? Um homem que só quer brigar, só quer brigar? Olha a herança que você está deixando do seu filho. Um homem violento? Um homem grosso? Um brucutu? Você está formando um brucutuzinho. Um brucutuzinho, uma brucutuzinha. A senhora, mãe, que herança que você está deixando? Estamos refletindo aqui. O homem de bem, a mulher de bem, deixa herança aos filhos dos seus filhos. Você sabia que você está deixando, você está formando na sua casa aí, minha irmã, uma barraqueirinha? Porque você é barraqueira. Você chega na escola dos seus filhos lá, com uma barraqueira querendo bater em professor, querendo agredir professora. Você chega lá querendo bater em todo mundo. Hein, irmã? Ei, minha senhora. Se coloque na sua postura, filha. Você é dama. Você é nobre. Você é especial. Você é mulher. E agora você é barraqueira. Você falou? Falei mesmo. Eu falei na cara dela. E sua filha está vendo. A sua filha vai ser também barraqueirinha. Sabe? Já viu aquelas mulheres que armam barraco? Essa herança que você está deixando para as suas filhas, esta herança, esses dias eu tive de falar com um cidadão. Falei com ele assim, olha, se prepara porque você vai morrer. Você vai ser morto, alguém vai te matar. O quê? Vai te matar. Porque é um cara violento. Ele briga no trânsito, ele briga na escola que os filhos dele estudam, ele briga dentro de casa, ele briga quando está comendo uma pizza, se alguém triscar nele, ele briga. Um cara doido, um cara nervoso, um cara nabal. Acaba sendo Baal também, né? Nabal.
Qual herança, gente? Eu não estou falando aqui, gente, que eu sou perfeito, que você é perfeito, não. Você quer tratar desse jeito de ser o grossão, estúpido de ser? Peça ajuda. Procure um psicólogo. Procure um terapeuta. Procure ajuda. Reúna com seus filhos. Filhos, ó, papai aqui é nervoso demais. E fala para os seus filhos. Quantas vezes eu já sentei com as minhas filhas e falei com ela como foi minha vida no passado. Gente, ninguém é melhor do que ninguém, não. Nós não somos melhores do que os outros, do que o outro, não, gente. Todos nós somos limitados. O mais bonito, o que os pais, os filhos querem de nós, o que as pessoas querem ver em nós, não é que nós seremos perfeitos, porque perfeito foi só Jesus, só Deus. Mas o que as pessoas, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, as suas ovelhas querem ver em você, bênção, é se você tem a nobreza, a excelência de falar: eu preciso de ajuda, eu sou limitado, me ajude. Fica esse orgulho aí, achando porque tem posição. Quantas vezes, eu já falei isso aqui com vocês, eu já sentei com as minhas filhas, por várias vezes: Luninha, me perdoe, papai perdeu a cabeça. E eu nem justifico, porque eu aprendi isso. É porque papai estava chegando do serviço, chegando da rua lá, um carro me cortou. Não, filha, me perdoe, me ajude a ser pai. Eu não formei para ser pai. Quantas vezes eu já pedi perdão na frente da igreja? Quantas vezes eu já pedi perdão para minha esposa? Me perdoe, amor. Gente, nós não somos perfeitos. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Qual é a herança que você está deixando, pai? Você que é um pai espiritual, para os seus filhos na fé. Tem filhos na fé que falam assim: ô moço, aquele pastor lá é um cara muito legal, mas moço, é difícil demais. Ixi, não. Homem orgulhoso demais, autossuficiente. Ih, meu pastor fala indecência demais, fala palavrão demais. Ih, o meu pastor, rapaz, é um cara muito bom, mas é nervoso. Fala com ninguém, não. Esses dias, ele pegou o filho dele e bateu tanto que está cheio de marcas nas pernas. Eu quero falar isso aqui, meu irmão. Pastor, ô irmão, você que é crente, você cuidado para você não ir parar no chilindró. Eu vi um caso de um pastor aqui perto de nós, um pastor que bateu tanto na filha dele que foi preso. Taca Maria na Penha nele. Ó, pastor Eugênio, o nosso pastor lá é um homem muito espiritual, salmo de Deus. Pastor, ele ora, o povo cai tudo na unção. Mas só que é o seguinte, pastor, só que ele bate tanto na filha dele. Pastor, não fala com ninguém não, mas esses dias diz que ele bateu na mulher dele. Que é isso? Tá brincando comigo, gente? É isso que o homem de bem está deixando para as gerações? Tomara que futuramente alguma ovelha minha do pastor Eugênio, minha não, de Deus, né? Possa falar assim: olha, pastor Eugênio era um homem, de vez em quando ele ficava nervoso lá. Quantas vezes ele já chegou assim a falar algo que não deveria ter falado, mas depois, por isso que eu admirava ele pedia perdão. Ele pedia perdão. É isso que os nossos filhos, que as nossas ovelhas, ou melhor, as ovelhas de Deus, que são nossos filhos na fé, que Deus nos deu, é isso que eles querem ouvir de nós, ouvir sobre nós, e ouvir de nós o pedido de perdão. Pai, deixa essa herança para os seus filhos. Ó, meu pai era um homem, ele tinha aquela dificuldade dele, era nervoso, mas era um homem manso, porque foi mudado pelo Senhor. Ele era nervoso, mas se tornou manso, porque Deus o mudou. Deus mudou Moisés. Moisés era um homem lá, nervoso, e acabou Deus transformando ele. E apesar que depois ele cometeu um erro novamente, quase que aquele passado voltava. Entende? Esse é o nosso tema aqui. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Qual é a herança que você está deixando, meu amado, minha amada, para os seus filhos? Qual é a herança? Deixa para o seu filho a herança, sabe qual é? Investir na saúde deles. Eu já falei de você investir na saúde psicológica, ou melhor, nas emoções, não é? Investir na saúde agora, física, cuidar deles. Seu filho precisa de alimentar bem, ele precisa, seus filhos aí, eles precisam de serem bem alimentados, cuidar dessa parte física.
Entende? Levá-los para fazer atividade física, investir. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia em investir no seu filho, na saúde física dela. Valorizar seu filho, eu vi algum tempo atrás aí. Mas também é deixar herança para o seu filho. Bons estudos, colocar o seu filho numa escola boa. Quem sabe a senhora precisa de parar, mãe, para poder ficar com o seu filho, para ensiná-lo as tarefas de casa que a escola manda, o professor manda. Aí você fica trabalhando como uma condenada. Aí seu filho tem uma herança, porque fica só. Não tem essa herança aqui que é o investimento nos estudos. Invista no teu filho, dando para ele bons estudos, investindo na educação. Isso é importantíssimo. Ninguém pode tirar de nós aquilo que aprendemos, do que está aqui, ó. É uma das grandes heranças aqui na terra. Educação, os estudos. Invista, cuide deles, faça o melhor. E eu quero falar uma coisa com você aqui, mãe, pai. Não fique também colocando seu filho para estudar de manhã à tarde, à noite, quase de madrugada. Para ficar livre do filho, coloca o filho em natação, jiu-jitsu, karatê. Não é? Coloca o filho em futebol, tudo, porque quer ficar livre do filho. Não. Então, outra riqueza, é a quarta, né? Que precisamos deixar para nossos filhos: educação. Investir nos estudos do seu filho. Outra coisa, e eu deixei esta por último, poderia ter colocado em primeiro lugar, mas a maior riqueza de todas, o maior tesouro, a maior riqueza, a maior herança, o maior legado que nós podemos deixar para nossos filhos é ensiná-los no caminho de Deus, no temor de Deus. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não desviará dele. Eu já falei alguns antes, mas é também você tomar uma decisão, você e sua esposa, de ter Deus, buscar a Deus. A Bíblia diz aqui em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Primeiro faça uma aliança com Deus, entrega a sua vida a Jesus. Tenha a Bíblia para você ensinar o seu filho o caminho de Deus, os princípios de Deus. Nós estamos vendo aí os apresentadores e apresentadoras de televisão dizendo que as famílias estão precisando de religião. Tem alguns que falam: leva seu filho numa religião. Mas na verdade, as pessoas estão precisando de Jesus. É de ter um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. E esta é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Aliança com Deus. Essa é a maior riqueza que você precisa. Eu quero falar com você que é crente. Você precisa de levar seu filho na escola bíblica dominical. Você precisa. Se a sua igreja não tem escola bíblica dominical, peça ao seu pastor para fazer. Por que domingo, pastor? Escola bíblica dominical. Não poderia ser uma escola bíblica na terça, na quarta? Não pode fazer igual alguns pastores fizeram, né? Escola dominical terça-feira, escola dominical quarta-feira. Olha, gente, escola dominical porque é domingo. Pode sim, irmão, fazer escola na quarta, uma escola bíblica na quarta, na quinta. Mas sabe o que eu falo domingo? Porque domingo é feriado nacional. É a oportunidade de você ir para a escola bíblica dominical, levar sua família. E nas igrejas, inclusive a igreja que eu pastorei e as igrejas batistas, presbiterianas, que são as igrejas mais tradicionais, a Assembleia de Deus, tem lá as classes para cada turma, não é? Tem lá para as criancinhas, juvenis, adolescentes, jovens, classe de adultos, classe para casais.
para que cada etapa, para que possamos também até dar oportunidade a alguns professores a eles exercitarem o dom, o talento que Deus lhes deu. Entende? Então leva seu filho na escola bíblica dominical, peça ao seu pastor para fazer a escola bíblica dominical. Mas além de você levá-lo lá, você tem que deixar a herança também de ensinar o seu filho a orar, ler a Bíblia, ensinar o seu filho a interceder pelos irmãos, ensinar seu filho a importância de contribuir na igreja, ensiná-lo sobre a importância de ser um ofertante, de ajudar na obra missionária, ensinar para o seu filho essa herança. Agora, você não leva seu filho na escola dominical, aí depois fica reclamando quando o filho entra na adolescência. Ah, pastor Eugênio, olha para meu filho está desviado, mas ele nunca foi enviado. Você não levava ele na escola bíblica dominical, não levava na igreja, deixava seu filho só de frente na televisão, não tinha tempo para ele. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, irmãos. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Gente, e não é você levar na escola dominical, parar lá e falar assim, olha, na hora do almoço eu busco. É você também participar, ser exemplo. Esta é herança, gente, que precisamos de deixar para nossos filhos. Deixar herança, ensiná-lo a palavra de Deus, os princípios aqui. Oriente o teu filho. Outra coisa, não fica de igreja em igreja não, irmã. Isso bagunça a cabeça do seu filho. Tem pais que todo domingo estão na igreja diferente. Irmãos, escute aqui. Nossos filhos precisam de disciplina, sabia disso? Por isso que é importante você sentar com o seu filho na mesa para tomar café, para almoçar. O nosso filho tem de ter um equilíbrio nessa área. Disciplina. Tem que ter disciplina nossos filhos. Entendeu? E uma disciplina que precisamos de ter também, ter domingo você está numa igreja diferente. Você tem de orientar teu filho um dia quando ele casar, ou então mais tarde, ele vai ficar desse jeito. Para lá e para cá, para lá e para cá. Entendeu? Então ensina ele onde ele deve congregar. Ajuda ele nas decisões. Isso é herança, gente. Norteie teu filho. Mostre ele, aconselhe. A herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Ensina teu filho, viu? Olha, eu quero desafiar você. Ensinar o teu filho a lidar com dinheiro, com cartão de crédito. Eu quero fazer um desafio aqui. Talvez, pais, escuta aqui. Você pode pegar os seus filhinhos aí de 8, 10 anos para poder fazer uma mesada para eles. Ainda que seja pouquinho, gente. 30 conto, 20. Cada um dentro da sua realidade. E senta com ele, faz igual eu faço com minhas filhas. Senta com eles, explica o dinheiro é para isso. É isso aqui, filho, isso aqui é débito, isso aqui é crédito, isso aqui e tal, explicando para eles. Isso é herança, gente. É guiar os nossos filhos. Ensinar eles a comprar. Ensinar eles sobre a vida aí. É instruí-los também no momento que eles estiverem na angústia, o seu adolescente, a sua adolescente. É deixar herança. Meu pai conversava comigo, a minha mãe conversava comigo, o meu pai me ensinou assim. De vez em quando você pode falar com seu filho, ô filho, usa o talento que você tem na igreja, usa o teu talento no grupo de comunhão lá, usa o teu talento. Você entendeu? Nossos filhos precisam de serem guiados, mentoreados, precisam do nosso apoio, do nosso incentivo como pais. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Eu termino perguntando: qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Qual é? Águia ou galinha? Um camponês criou um filhotinho de águia junto com suas galinhas, tratando-a da mesma maneira que tratava as galinhas, de modo que ela também pensasse que era uma galinha, dando a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente o solo e fazendo-a ciscar para completar a alimentação como se fosse uma galinha.
A águia crescia e ficava muito bonita e formosa, mas passou a se portar como se fosse uma galinha. Certo dia, passou na casa do camponês um naturalista, que vendo aquela águia ciscando no chão, foi falar com o camponês. Isso não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou: agora ela não é mais uma águia, agora ela é uma galinha. O naturalista então disse: não, uma águia é sempre uma águia, é a sua natureza. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa o camponês e elevou-a com braços, dizendo: voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. E então o camponês irônico disse: eu não falei que ela agora é uma galinha? Por que insistir? O naturalista então retrucou: amanhã veremos. No dia seguinte, logo de manhã, eles subiram até o alto de uma montanha. E disse o naturalista, tomando a águia em suas mãos: águia, veja esse horizonte, veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo. Veja todas essas nuvens, tudo isso pode ser seu. Desperte, desperte para a sua natureza e voe como águia que és. A águia começou a ver tudo aquilo e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto. Ficou um pouco confusa no início. Ela não entendia. Tanto tempo estava alienada naquele lugar. Então ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou devagar suas asas e partiu para um voo lindo. Subiu até que desapareceu no horizonte. Muitos cristãos têm vivido como galinhas. Muitos vivem ciscando numa vida medíocre e derrotada. A Bíblia Sagrada nos diz que os que esperam no Senhor são como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Voam nas alturas. Você é uma águia de Deus, irmão. Por isso, voe. Voe cada vez mais alto. Não se contente com os grãos que jogam para você ciscar. Nós somos águias de Deus. Não temos que agir como galinhas. A águia tem uma lei: voar cada vez mais alto. O seu lugar não é no chão, é nas alturas. O segundo voo da águia é maior do que o primeiro. O seu terceiro voo é maior do que o segundo. Esta é a sua lei: voar cada vez mais alto. Quando ela vê as nuvens tempestuosas, ela atravessa e além das nuvens, ela abre as suas asas e descansa no vento lá em cima. Em Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Talvez você mesmo já admitiu o seu fracasso e aí está cabisbaixo. Não, irmão. Erga a cabeça e saiba que o seu lugar como águia de Deus é nas alturas. Saiba que antes de você vir a existir, Deus já te via acima das nuvens tempestuosas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça: és uma águia de Deus. Morreu em meu lugar. No dia 1º de fevereiro de 1974, houve em São Paulo um dos maiores incêndios da história do Brasil. O edifício Joelma, de 24 andares,
ficou inteiramente destruído. Uma pane no sistema de ar-condicionado, no 12º andar, espalhou fogo por todo o prédio. Das 600 pessoas que ali trabalhavam, 188 perderam a vida. Um terço das pessoas morreu quando, na tentativa de se salvar, se jogava desesperadamente das janelas. Era um salto certo para a morte. Um quarto pereceu subindo para o terraço, tentando escapar das chamas. Os elevadores desempenharam um papel importantíssimo no resgate das vítimas. Cerca de 300 pessoas sobreviveram descendo por eles. Mais gente teria morrido, não fora a atuação heróica de uma assessorista em especial. Ela havia recebido ordens para abandonar o elevador se realmente quisesse se salvar. Mas em vez disso, ela permaneceu trabalhando, subindo e descendo. A cada viagem, ela voltava com cerca de 25 pessoas resgatadas das chamas. Mas ao subir pela 4ª vez, no momento em que o elevador chegou ao 20º andar, a energia acabou. No dia seguinte, seu corpo é encontrado perto da porta do elevador, completamente carbonizado. O heroísmo dessa criatura é uma dramática, conquanto distante ilustração do que Cristo fez por nós na cruz. Por causa da morte dele, nós podemos ter a vida eterna. Como diz o autor dos Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz. Moeda na boca do peixe. Li de um menino inglês chamado William, que frequentava a escola bíblica dominical. Mesmo não sendo crente, sua mãe, uma viúva, o estimulava a não faltar. Um dia, William ouviu com interesse a história que a professora contou. Era o fato registrado em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Em que Jesus diz a Pedro que vá ao mar, lance o anzol, tire o primeiro peixe que subir. Na boca desse peixe, Pedro encontrará a moeda com a qual será pago o imposto. Desafiado em sua fé, William volta para casa pensando na pobreza em que ele e a sua mãe viviam. Ele concluiu que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por que ele não pode repetir o milagre hoje? William pegou as poucas moedinhas que tinha e foi à peixaria de sua cidadezinha. Quis comprar um peixe grande, mas o dinheiro que trazia não dava para pagar o peixe. Então, num rasgo de inteligência, sugeriu ao vendedor que lhe vendesse apenas a cabeça do peixe, na suposição de que a grande e esperada moeda estaria ali, na boca do peixe. O vendedor embrulhou a cabeça de um peixe numa página de jornal. William foi para casa exultante, chamou a mãe e lhe contou a história da professora da escola dominical. Com entusiasmo, falou da moeda na boca do peixe que Pedro achou sob as ordens de Jesus. Disse que resolvera fazer a mesma coisa e começou a desembrulhar. Tirou a cabeça do peixe. Será que estaria ali o seu tesouro? Abriu a boca do peixe e nada. A decepção foi tão grande que William chorou. Chorou tanto que acabou dormindo. Enquanto dormia, sua mãe, também frustrada com a experiência,
começou a ler aquela página de jornal trazida da peixaria. Qual não foi a sua surpresa ao deparar com um anúncio nessa página única que tinha nas suas mãos? Um advogado anunciava que um parente dessa mulher, não tendo herdeiros, deixava para ela toda a sua fazenda e, como não a encontrasse por outros meios, fazia-o agora por meio do jornal. A mãe de William correu a acordá-lo, e se o menino chorava antes de decepção, chorava agora de puro contentamento. Deus viu a fé que o menino alimentara, e se não respondeu de um modo, respondeu de outro. É preciso entendermos, Deus tem as suas maneiras de responder às nossas orações. Que Deus te abençoe. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo, é desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. Augusto Cury. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança.
Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel.
descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci, que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra pai. Luiz Alves.